Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como transformar R$ 20.000 em mais de 200 mil com ações de dividendos, pessoal. Seja podre de rico aqui com essas estratégias que eu vou passar para vocês. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? A estratégia que eu vou trazer aqui nesse vídeo, ela é altamente inovadora e ela pode proporcionar para vocês uma multiplicação patrimonial extremamente expressiva. A prova disso é a própria multiplicação de patrimônio que eu tive aqui na carteira. Perceba que eu consegui uma rentabilidade de 96% em apenas 2 anos. Sabe quanto isso aqui dá, pessoal? Acima de 40% ao ano. Aí eu te pergunto, que renda fixa, que título aí traz esse retorno para vocês? Então, se vocês querem saber sobre tudo isso, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar sobre a estratégia para transformar uma carteira inicial de apenas R$ 20.000 em 200 mil com ações de dividendos. Pessoal, nós temos que ter empresas de dividendos, não tem jeito, tá? Nós não vamos conseguir esse retorno expressivo se forem empresas que não pagam dividendos. Por quê? Porque o dividendo, ele é uma métrica de retorno para você. E aí pensa que aquele dividendo que você recebe anualmente de 6, de 7, de 8, de 10% ao ano, ele vai ser cumulativo, ele é juro composto, tá? Então o patrimônio que você tem hoje, você vai conseguir, obviamente, ter uma rentabilidade muito acima da média, tá? Bom, aí é que tá. Quais ações que podem trazer isso para nós, tá? A primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, eu acredito que o Banco do Brasil, de todas as ações que a gente tem na bolsa aqui hoje, ela é uma das que mais paga com consistência. Claro, ela não é a que paga o maior dividendo, até porque as que pagam o maior dividendo em termos percentuais são as cíclicas, né? Por exemplo, Petrobras, Vale, Unipar, essas ações vão te pagar um dividendo muito mais elevado do que o Banco do Brasil. Porém, aí é que mora a questão que ninguém analisa. Esses dividendos não são lineares, eles não são de 10, 15, 20 anos a mesma coisa. São dividendos cíclicos, ou seja, uma hora você vai receber 15, 18% em um ano e no outro vai cair para 7 a 6. No ano você recebe 5, no ano você recebe 10. Então, é cíclico, pessoal, não é garantido. Por isso que eu falo, tá? É muito melhor você ter uma maior concentração em empresas que vão te pagar de forma consistente e crescente, nem que seja um dividendo menor, porque aí a sua perspectiva de retorno tende a ser linear. Você consegue ver ali, né, esse crescimento acontecendo em tempo real, tá? O Banco do Brasil, ele se destaca, por quê? Porque ele tem uma perenidade muito grande. Perceba que ele paga aqui de maneira trimestral para nós, tá? Temos aí dividendo 8 vezes ao ano. Pessoal, ele é quase que um fundo imobiliário, tá? Ele paga aí, né, 8 vezes ao ano. Então você percebe a consistência que o Banco do Brasil tem no quesito dividendos. E o mais interessante é que a média dos dividendos dele ficou em 8,5% nos últimos, né, 5 anos. Então perceba que ele tem sim a sua consistência, tá? E os dividendos, eles cresceram, obviamente, né, acima da inflação do período. Perceba que saímos aqui de um dividendo de 0,84 por cada ação para um dividendo de 2,60. Isso aqui do último dividendo que foi pago, né? Se eu pegar aqui 2,60 e dividir por 0,84, pessoal, a gente teve um crescimento nos dividendos de Banco do Brasil de 209%. Se eu utilizo a taxa anual composta equivalente, que foi aqui, né, na faixa de mais ou menos ali, se nós pegarmos 209%, né, do de retorno que o Banco do Brasil trouxe nos últimos 10 anos. Então, o dividendo de Banco do Brasil cresceu
11,94% ao ano. Quanto que foi a inflação do período? Foi de apenas 5,5% ao ano. Então perceba que o Banco do Brasil dobrou a inflação. Seu dinheiro não perdeu o poder de compra. Por isso que eu vejo aquele pessoal falando o seguinte: Pablo, você investe em ações, você tem 1 milhão de patrimônio, 10 milhões, mas, eu tô perdendo para a inflação. Não está, porque as ações, a rentabilidade você vai conseguir em cima da inflação. Esses são o crescimento aqui apenas dos dividendos. Detalhe que o lucro do Banco do Brasil cresceu, sabe quanto no período, pessoal? 530%, tá? O lucro líquido, claro, não em 10 anos, em 20 anos o lucro líquido do Banco do Brasil cresceu em 530%. Então a gente teve um crescimento no lucro do banco, né? Aqui eu coloquei 10 anos, vamos atualizar para 20. Você teve ali 9,64% ao ano de crescimento no Banco do Brasil. Isso foi o que o Banco do Brasil cresceu em média. Perceba que fica muito próximo com relação ao dividendo da empresa, né? Agora, se eu utilizar uma fórmula aqui muito boa que eu utilizo, que é 1 menos o payout, que é a distribuição da renda, vezes aqui, né? O ROI médio do Banco do Brasil, que foi de 15% ao ano, perceba que o crescimento foi de 10,5% ao ano. Fica muito próximo do seu lucro. Então perceba que a fórmula 1 menos payout vezes o ROI acaba funcionando muito bem. E aí? 10,5% ao ano de crescimento, mais um yield médio de 8,5%, você tem uma perspectiva de quase receber 20% ao ano com as ações do Banco do Brasil. Você tem uma rentabilidade próxima do Warren Buffett. E quanto mais você pagar barato nas ações, melhor você tem a perspectiva de receber uma boa rentabilidade lá na frente, tá? E a gente consegue medir isso aqui pelo indicador do Peter Lynch, tá? Que é o PEG Ratio. Vocês vão pegar aqui o PL atual da ação e subtrair pela taxa de crescimento. Então nós temos um PEG Ratio de 0,47. A média é de 1, denotando que a ação está hiper barata. Pablo, será que é possível transformar 20 mil reais em 200 mil apenas com dividendos do Banco do Brasil? Olha, é possível, tá? Claro que eu não ficaria aficionado em apenas deixar lá. Eu aportaria esses 20 mil reais e tentaria me esforçar para fazer um aporte, porque o aporte ele vai acelerar o seu processo. Você até consegue. Vamos colocar aqui, 20 mil, né? E colocar aqui uma rentabilidade de 21% ao ano, durante um prazo de 20 anos no tempo, sem aportar nada do bolso. Em 20 anos você vai ter atingido um patrimônio de 1 milhão de reais, quase 1 milhão, né? Então perceba que somente reinvestir nos dividendos. Colocando isso aqui em 10 anos, quanto que você vai atingir os seus 200 mil? Tecnicamente você vai atingir esses 200 mil mais ou menos ali 12 anos depois. Se você aportasse 20 mil hoje, não aportasse mais nada do bolso, há uma rentabilidade média de 21% ao ano, tá? Agora, por que a gente tem que aportar do bolso? Se você conseguir aportar R$1.000 por mês, tentar se esforçar no seu trabalho, se dedicar, você já vai atingir 1 milhão, quase 1 milhão de reais, pessoal, em 12 anos. Estão vendo a importância de você ter um aporte, né, quando você está começando? Claro, depois quando você atingir um certo nível de patrimônio, Pablo, eu atingi 2 milhões de reais, não quero mais aportar. Aí a escolha é sua. Se você deixar esses 2 milhões em 10 anos, né, a uma rentabilidade de 21% ao ano, você terá um patrimônio de 13,4 milhões de reais, tá? Então perceba que você já é uma pessoa milionária no Brasil em 10 anos, quando você já tem um patrimônio. Por isso que você tem que se esforçar no início para conseguir investir, poupar os recursos que você gasta para colocar lá nas ações, porque lá no longuíssimo prazo você vai ter essa perspectiva de receber uma boa renda. E detalhe, pessoal, este retorno embutido aqui nos juros compostos, né, de 20% ao ano, ele é o dividendo. O dividendo é o que representa a maior parte. O restante, obviamente, é a apreciação, o ganho do valor de mercado na cotação. Mas os dividendos já representam aqui nisso 80% do retorno total, tá? E o Banco do Brasil, ele é uma ação que pode trazer isso, porque bom pagamento de proventos na média, aliado a uma ação barata, que pode proporcionar, né, consequentemente, um potencial de apreciação interessante, já que pelo múltiplo do Graham, hoje a ação tem um potencial de se valorizar apenas para atingir o que a gente chama de precificação justa. A ação teria que subir hoje ali, considerando a cotação atual, de aproximadamente 170%. Então tem um potencial de valorização bem expressivo, tá? Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, que eu acho que pode trazer para vocês ali um bom potencial, as ações da Petrobras. A Petrobras, por mais que ela seja cíclica, aparentemente, tá? De todas as empresas cíclicas que a gente tem no mercado de ações, ela é a que tem a maior perenidade. Primeiro que ela é estatal. O governo sempre vai precisar dela para preencher o déficit orçamentário, as contas públicas, né? O governo não pode ficar sem dividendos da Petrobras. Utiliza isso para, consequentemente, né, fazer ali
a preencher esse déficit que o governo tem nas contas. E aí você tem essa perspectiva de que a empresa sempre vai te pagar proventos. Sendo aqui bem rápido e objetivo, grosso modo aqui, tá, pessoal? Vamos considerar a seguinte questão. Petrobras hoje tem uma média de payout de 45%, isso aqui de forma anual, tá? Hoje ela paga no mínimo 22 bilhões de reais em dividendo, caso o preço do barril fique acima de 40 dólares. Supondo que ela vai multiplicar isso por 2 e dividir, né, pelo valor de mercado, hoje que está de 405 bilhões de reais, ou seja, você pode ter uma média com Petrobras de 10,8% ao ano. E em cenários otimistas, você pode ter 21,7% ao ano em dividendos. Perceba que o carrego com Petrobras hoje está muito interessante. No pior, horroroso cenário possível, você ainda vai receber acima de 6% ao ano. Fora a expectativa, né, aqui de valorização. Dado de que a empresa está cotada abaixo do seu EV sobre EBITDA normal, então, né, consequentemente, para ela atingir apenas o EV sobre EBITDA normal, ela precisaria subir acima de 40%. E colocando aqui múltiplo do Graham, 22,5, vezes EBITDA da apuração de 9 e vezes aqui valor patrimonial de 30, né? 30,97, a gente tem um preço justo nas ações de mais ou menos ali 79,19. Então, dividido pela cotação atual de 30, potencial de alta de 100, né? E 63% aqui nas ações da Petrobras. Pegue o ratio do Lynch, 4,12, divide isso aqui. Qual que é a taxa de crescimento, Pablo? Vocês pegam 1 vezes payout, médio de 45%, vezes aqui, né, eu fiz errado, pessoal, 1 dividido sobre o payout, eu acabei fazendo errado aqui, peço desculpas. Vocês pegam 1, dividem pelo payout, que está de 45%, vezes o ROI. Aí você já vai conseguir encontrar ali a taxa da Petrobras, tá? Que está ali mais ou menos em 7% ao ano, tá? Então, pegando aqui, ó, 7%, né, mais aqui, consequentemente, tá? O dividendo médio da empresa, que fica na faixa de 10 a 11% ao ano, então você recebe aqui 18% ao ano com o Petrobras, tá? Isso aqui de forma composta, 18% ao ano de forma composta. Imagina colocando isso aqui, pessoal, lá na calculadora. Vamos colocar isso aqui lá na calculadora para a gente ver como que fica isso aqui. 18% ao ano com Petrobras, considerando reinvestimento de proventos. Você já tem um patrimônio que seja de 20 mil reais, tá? Que é o escopo aqui do vídeo. 10 anos investindo 1.000 por mês. Você atinge, tá? Ali 409 mil reais. Muito acima, consequentemente, ali do que o esperado, tá? Então, Petrobras pode trazer um potencial de crescimento bem interessante e, além disso, bons pagamentos de dividendos, mesmo seja uma empresa cíclica, tá? Agora, a última aqui dessa lista, tá? Que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, eu ia pegar a Taesa, mas vamos pegar aqui a Caixa Seguridade, que é uma empresa aqui do setor de seguros, tá? A Caixa Seguridade, mesmo esquema. Boa pagadora de proventos, eu acho que tem um excelente potencial e a ação, né, está aqui relativamente barata, porque hoje temos uma empresa cotada por 9,35 vezes lucro. Vamos fazer aqui o seguinte, tá? 1 menos o payout, que está aqui na faixa, né? Basicamente, as seguradoras têm um payout alto, então ela paga ali de 80% a 90% do lucro. 1 menos o payout vezes o ROI. Qual que é o ROI aqui médio no caso da Caixa Seguridade? Está na faixa aqui de 32%. Então ela pode crescer aqui vai ficar um pouco distorcido, tá? Por isso que eu não aconselho vocês utilizarem muito essa fórmula para seguradoras, porque o payout acaba sendo muito alto. Então é melhor vocês fazerem o seguinte cálculo, fazer aqui na raça mesmo, tá? Pegar aqui, ó, os últimos 10 anos da empresa e verificar o crescimento do lucro. Perceba que ela tem conseguido crescer o lucro, tá? A uma taxa acima ali de 19% ao ano. Seguradoras crescem na perpetuidade mais ou menos ali de 10 a 13% ao ano tranquilamente, tá? Vocês percebem que essa fórmula 1 menos payout ela é limitada. Ela só funciona para empresas com payout mais reduzido. Então, por exemplo, ali, o Banco do Brasil, que paga 30%, você faz aqui, né? 1 menos 30% de payout, vezes o ROI, que está na faixa aqui, que como a gente verificou do Banco do Brasil, é de 15%. Percebe que a gente tem a taxa de crescimento perfeita aqui. Agora, para a seguradora não dá, porque o payout é muito alto, então a gente tem que olhar por outros parâmetros, tá? Que é, de fato, subtrair a divisão de crescimento de lucros, tá? Crescimento da Caixa, nesses últimos 5 anos, foi de 200% no lucro. Então, utilizando aqui a calculadora da taxa equivalente, tá? 200% de crescimento sobre aqui, né, 5 anos, a gente tem 24% ao ano. Claro que ela não vai crescer tudo isso, então a gente joga uma margem para baixo, coloca ali 12% ao ano. Então a gente tem no PEG Ratio a seguinte questão: 9 dividido por 12, a gente tem 0,75, denotando que a empresa está barata. Por quê? Porque abaixo de 1, Peter Lynch já falava que a ação está
bem descontada, tá? Preço justo do Graham aqui vai ficar distorcido, então a gente vai utilizar outro tipo de cálculo, preço teto. Eu acho que o preço teto, tá, funciona bem mais para seguradoras. Então a gente vai pegar o último dividendo da caixa, é VPA 4,44 vezes 90% aqui de ROI, tá? E vamos dividir isso aqui por 9%. Então o preço teto hoje fica ali na faixa, né, de R$44. Então perceba que é muito alto esse preço teto, tá? Isso aqui tá bem distorcido. Qual que é a fórmula correta? Vamos pegar aqui o lucro líquido da empresa. Qual que foi o lucro líquido aqui no último ano? 4,33 bi. Pelo menos essa é a perspectiva para este ano, tá? Multiplicado por 90% de payout, a gente tem 3,89. Então perceba que utilizar aqui o preço teto na caixa fica bem distorcido, tá? Por isso que a gente tem que colocar uma margem maior. Por ser uma empresa que é de crescimento lento, a gente coloca aqui uns 12% de yield mínimo, tá? Então a gente consegue ter ali um teto bem melhor aqui na empresa, tá? Pessoal, por isso que eu falo, nunca se baseie apenas por um indicador. É bom você fazer uma mistura. Ah, eu tenho um preço teto, por exemplo, ali, né? Consequentemente da Caixa, um preço teto ali da Petrobras, do Banco do Brasil. A gente vai ter ali, consequentemente, uma análise muito melhor para essas empresas, tá? E o payout, você tem que observar quanto a empresa paga de payout, tá? Porque o payout da Caixa é muito alto. Ela paga ali 90%, então ela paga boa parte do seu resultado na forma de dividendos, tá? Olha aqui o quanto que ela pagou por ação, por cada ação nos últimos anos, tá? Olha que é muito alto, 1,26, tá? Então, né, 1,26, a gente joga aqui o preço teto de 9% aqui na empresa, aí a gente tem um preço teto de R$14, então já fica melhor, tá? R$14, qual que é hoje a ação? 13,54, então divido aqui por 13,54, temos ali, consequentemente, né, uma margem de segurança de 3,3%, tá? Aqui eu peço até desculpa para vocês, né, que eu calculei ali o preço teto errado, eu coloquei 3,36, tá? Nem tava vendo que eu tava fazendo aquilo, peço desculpas aí. Na realidade é 1,14 por ação, corrigindo aqui meus erros. Por que que é 1,14? Porque o VPA, valor por ação, é 44, então eu tava me baseando aqui pelo VPA, não me notei. Na verdade era o lucro por ação, tá? E o payout da Caixa na realidade é menor, não chega ali a tudo isso, tá? Então se a gente tem aqui 4,33, divide pela base acionária, né? Consequentemente aqui, qual que é a base acionária da Caixa? 3 bilhões. A gente faz aqui dividido por 3. Aí a gente tem 1,44. Na verdade, eu estava calculando pelo VPA, valor por ação. Então, erro feio aqui, tá, pessoal? Corrigindo aqui para vocês. Como eu falo aqui no canal, a gente erra. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice, tá? Por isso que eu falo, errou, vamos recorrigir o vídeo e não vamos aí passar informação errada para vocês, tá? Então, mais uma vez, vocês vão pegar o lucro líquido da empresa dos últimos 12 meses e dividir pela quantidade de ações de 3 bilhões. Aí sim a gente tem o LPA, lucro por ação. Payout da empresa, 80%, não chega a 90%, fica menor, tá? Então, o I15, aí a gente joga o preço teto. Se você quer 8%, você tem aqui preço teto de 14,37, que a empresa já tem margem de segurança, mesmo sendo conservador. Então já mostra que a Caixa está barata. Preço justo do Graham a gente não usa muito para seguradora. Por quê? Porque é inflado por conta do patrimônio líquido, tá? As seguradoras, elas têm um altíssimo ROI. Então a gente nem precisa calcular, né, consequentemente, preço justo. Apenas o PEG Ratio do Peter Lynch mesmo e o preço teto, tá? Então, mostrando hoje que Caixa está barata. E aqui, qual que é o retorno embutido no preço da ação? Bom, vamos supor que a empresa cresça, de fato, 12% ao ano, longo prazo, e ela pague um dividendo de 8%, então ela tem ali também 20% ao ano de retorno. Colocando isso lá na calculadora, você tem a perspectiva, 20% ao ano com Caixa Seguridade nos próximos 10 anos investindo R$1.000, de atingir um patrimônio de 462 mil para os próximos 10 anos, tá? Então, pessoal, olha só como o dividendo faz diferença. Ah, Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa, para mim é muito complicado fazer o que você faz. Calcular preço teto, calcular preço justo, calcular PEG Ratio do Peter Lynch, tá? É muito difícil. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione isso em tempo real, sem que eu tenha que ter trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Ou seja, a cada minuto, a cada segundo, a qualquer balanço de uma empresa, todas as projeções da planilha serão atualizadas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem o ranking das ações mais baratas
pela Magic Fórmula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Olha só que belezura, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa joia rara? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você pode me seguir no Instagram e adquirir também outros produtos que temos aqui disponíveis. Planilha das ações dos Estados Unidos e o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, caso você queira um conhecimento mais aprofundado, tá? Conclusão deste vídeo, pessoal, precisa ter disciplina, precisa ter paciência e você precisa focar em aportar de início, porque o aporte, ele vai te fazer um diferencial bem expressivo, né, no médio e longo prazo. E, obviamente, tentar caprichar na rentabilidade com uma boa estratégia. E quero pedir desculpas aí para vocês devido aqui ao erro grotesco, né, na Caixa Seguridade, que eu fiz um cálculo totalmente errado, me baseando pelo VPA. Esqueçam VPA para seguradoras. Olhem apenas para o LPA, lucro por ação. E aí vocês viram que o cálculo saiu certeiro com a correção aqui que eu fiz no vídeo, tá? E também, outra desculpa aqui, o cálculo que eu fiz errado com o indicador 1 menos payout. Lembra, se vocês voltarem aí no meio do vídeo, eu fiz 1 vezes payout. Na verdade, está errado. É 1 menos payout, ou seja, menos payout aqui, aí você pega 1 menos o payout da empresa. Qual que é o payout da Petrobras hoje? De 45. Então, 1 menos 0,45, vocês colocam 0 e multiplica pelo ROI, que está na faixa de 12%, vamos supor. Aí sim você encontra a taxa de crescimento da empresa. Perceba que é uma fórmula simples, mas até eu que tenho o conhecimento dela e às vezes me confundo, tá? Às vezes coloco vezes, às vezes coloco mais, e aí você tem que ir errando para aprender. Não tem jeito, pessoal. Como eu falei, errar é humano, mas persistir no erro às vezes é burrice, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm uma dessas três e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!